Bom dia. Uau. Eu acho que não precisávamos nem do sermão mais, né? Eu estou quase sendo tentado em pedir para eles cantarem de novo. Porque a reação de cada um aqui, ao vermos que Jesus é o nosso porto seguro, aonde a gente recebe aquele abraço. O que vocês acham deles cantarem de novo? Pode ser? Vamos botar o quadro aqui de novo? Porque eu fiquei chocado. Eu também sei desenhar barquinho. É fácil, você puxa uma linha aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e põe a vela, não é? Mas é que quando a gente vê Deus usando talentos para nos ensinar o Evangelho de uma forma diferente, né? Jesus é o porto seguro. Lucas, Poli, vocês nos dariam a honra de escutar de novo? Rinaldo, dá para colocar o quadro aqui? Se você quiser, eu posso ir desenhando agora. Não vai ficar igual, mas tudo bem. Canto uma canção com a coragem covarde de quem sempre acredita, mas não passa da metade. Meus pés caminham na direção do incauto azul, mas vacilo a cada passo. Meu medo, meu naufrágio. Mas se você minha mão segura, largo tudo, tudo, tudo que me faça afundar. Teu amor é maior que os meus medos, os mesmos que antes me fizeram naufragar. O incauto azul, te seguirei de norte a sul. No incauto azul. Canção com a coragem covarde de quem sempre acredita, mas não passa da metade. Meus pés caminham na direção do incauto azul, mas vacilo a cada passo. Meu medo, meu naufrágio. Mas se você minha mão segura, largo tudo, tudo, tudo que me faça afundar. Teu amor é maior que os meus medos, os mesmos que antes me fizeram afagar no mar. O incauto azul, te seguirei de norte a sul. O incauto azul. Mas se você minha mão segura, largo tudo, tudo, tudo que me faça afundar. Teu amor é maior que os meus medos, os mesmos que antes me fizeram naufragar no mar. O incauto azul, te seguirei de norte a sul. O incauto azul. Podemos aplaudir-os? Você é muito bem-vindo à comunidade adventista Terceiro Ato. Aqui nós não estamos preocupados com a forma, nós queremos essência.
Nós queremos a essência do Evangelho. O mundo está brigando demais por coisas superficiais, perfumarias, e está se esquecendo de amar. Acabamos de ouvir aqui na recapitulação do nosso guia de estudos com o professor Muniz, a respeito do amor saudável, sadio. Acabamos de perceber, pela arte, pela música, que o Evangelho é aquele que nos abraça, é aquele que não solta a nossa mão. Na nossa série Evangelhos, nós já estudamos aqui um pouco as características de cada evangelho e nós já analisamos aqui o evangelho de Marcos, que demonstra o Jesus do poder e o Jesus do sofrer. Eu acho que não vai cair. Hoje eu vou pular o evangelho de Mateus, que eu vou voltar semana que vem, e eu quero falar um pouquinho hoje sobre o meu segundo evangelho mais predileto. Eu sou casado com o evangelho de João. Já estudo ele há pelo menos 12 anos. Foi objeto do meu mestrado, do meu doutorado. Mas eu preciso confessar que eu tenho um caso à parte com o evangelho de Lucas. Eu gosto do Jesus de Lucas. Eu gosto da visão que Lucas passa de Jesus. Só recapitulando, 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os romanos, Lucas foi escrito para os pagãos, João foi escrito para os cristãos. Portanto, anote aí em sua memória para nunca mais esquecer. Mateus, escrito para os judeus, foi escrito para a raça eleita, Marcos aos romanos, para a raça poderosa, Lucas aos gentios, para a raça rejeitada, e João aos cristãos, para a nova raça. Ok? São visões que cada um passa de Jesus. Deixa eu pegar o meu passador aqui. Muito bem, o evangelho de Lucas, como eu disse para vocês, por ter sido escrito para os gentios, aqueles que não eram judeus, a raça eleita, e não eram romanos, a raça poderosa, considerado pagãos pelos judeus, escravos pelos romanos, Lucas, ele demonstra um lado de Jesus exatamente por causa deste público primário que vai ler o seu evangelho. Ele é o evangelho que mais demonstra o lado humano de Jesus. Em nenhum outro evangelho, Jesus é tão humano quanto no evangelho de Lucas. Em nenhum outro evangelho, Jesus é tão próximo dos pecadores como no evangelho de Lucas. É exatamente porque o autor, e nós vamos já partir para a autoria, o autor, segundo Colossenses capítulo 4, verso 14, um médico, Paulo diz: Lucas, o médico amado, vos saúda também, mandando a carta à igreja de Colossos. A cidade de Colossos, só por curiosidade, fica na Ásia Menor, na região da Turquia, próximo de Herápolis e Laodiceia. Se um dia você tiver a oportunidade de visitar essa região, você tem a cidade de Herápolis, que tem águas vulcânicas quentes, termais, tem um hotel muito legal lá. A montanha é toda branca, a região hoje se chama em turco Pamukkale, significa montanha de algodão. Se você tira uma foto, as pessoas acham que você está na neve, mas é pedra branca, por causa da água, dos minérios que saem do vulcão ali. Um pouco mais acima você tem a cidade de Laodiceia. Da cidade de Laodiceia, deve dar mais ou menos uns 15 quilômetros, você consegue enxergar Herápolis. E mais ao alto na montanha, você tem a cidade de Colossos. Então o que acontece? Como Colossos fica nas montanhas, as águas são geladas. Como Herápolis tem águas vulcânicas, as águas são fervendo. Elas saem Eu queimei a mão, fui botar a mão lá, né? Queimei a mão, muito quente a água. Então você tem as águas geladas de Colossos e as águas quentes de Herápolis. No meio, as águas geladas de Colossos se encontram com as águas quentes de Herápolis, bem onde está a cidade de Laodiceia. E adivinha como fica a água? Morna. Por isso lá em Apocalipse Deus diz assim: tu não és nem quente como Herápolis, nem gelado como Colossos. Tu és morno, eu estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Escrevendo a igreja de Colossos, aos colossenses,
Paulo diz: Lucas, o médico amado, vos saúda. No livro de Atos, no capítulo 16, no capítulo 20, Lucas é o autor do livro de Atos, e ele se refere sempre a Paulo, e ele na primeira pessoa do plural. Nós fomos na sinagoga, insistiram para que nós ficássemos, nós pregávamos. Lucas foi um dos principais companheiros, dupla missionária de evangelismo de Paulo. Em 2 Timóteo, não está ali no capítulo 4, Paulo, escrevendo a sua última carta, ele diz assim a Timóteo: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, o Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas ficou comigo. Quando Paulo estava preso e todos os seus amigos viraram as costas, abandonaram, Paulo sozinho na prisão mamertina em Roma, ele diz: somente Lucas ficou comigo. Lucas era um bom amigo, ele foi converso por Paulo. Há grandes evidências na teologia de que Lucas, além de médico, ele era advogado. Olha que coisa bacana, né? Só faltou ele ser teólogo para ser gente boa de vez, né? Ele era advogado. O livro de Atos usa linguagens, recursos, viu, doutora Ana, que só um advogado poderia saber, como nós temos os jargões do mundo jurídico, data vênia, súmula vinculante, nós temos jurisprudência e assim por diante. Coisas que fazem parte do jargão jurídico, Lucas utiliza no livro de Atos. Por isso ele era boa gente, era advogado. Lucas era um bom advogado, tá? Porque existem bons advogados. E advogado é tudo boa gente, inclusive estudante de direito. Muito bem. Lucas, ele escreveu 2 livros e ele é o único autor da Bíblia. O único autor da Bíblia, eu digo que escreveram livros completos, né, porque Nabucodonosor escreveu um capítulo do livro de Daniel, que é o capítulo 4. Mas é o único autor de livros da Bíblia que não é judeu. Ele é um gentio, ele é um pagão, ele não é nem romano. Ele faz parte da raça rejeitada. Você já sofreu preconceito alguma vez na vida? Nós cristãos temos a tendência de sermos preconceituosos com as pessoas que são diferentes de nós. No seu jeito, no seu pensamento, na sua vestimenta, na sua comida, na sua música. Nós temos uma tendência a sermos exclusivistas, preconceituosos. Os judeus eram assim. E Jesus sofreu muito preconceito, sabia? Jesus sofreu preconceito porque ele andava com pessoas diferentes, porque a roupa dele era diferente, porque ele comia diferente, sabia? Jesus adorava comer. Quem é que gosta de comer? Pronto, você já tem alguma coisa que seja parecida com Jesus, pelo menos. Que o próprio Jesus diz: ó, veio João Batista que não comia e não bebia, e vocês se escandalizaram. Vem o Filho do Homem que adora comer e beber, e vocês o chamam de comilão e beberrão. Então, se tem uma coisa que Jesus gostava, era de encher a pança, né? Criticavam Jesus por isso. Criticavam Jesus por causa da sua origem. Você já recebeu preconceito por causa da sua origem? Da sua raça? Lá em João, no capítulo 8, os fariseus dizem assim para Jesus: nós somos filhos de Abraão, não somos bastardos como você. João Ferreira de Almeida, ele usou de eufemismo, suavizou. A expressão bastardo no grego vem de 2 palavras gregas: porneia e genal. Porneia significa prostituição. Genal significa gerado de. Entenderam? Disseram para Jesus: nós não somos gerados de uma prostituição. Nós não somos filhos de uma prostituição. Jesus sofria preconceito até por causa da sua família. E Maria sofria junto. Lucas sabia muito bem o que era sofrer preconceito. E às vezes a gente sabe disso até dentro da igreja. Como nós cristãos, se não cuidarmos, podemos ser mais parecidos com o diabo do que com Jesus Cristo. E sobre o manto da piedade. Os fariseus eram assim. Jesus disse: escribas e fariseus hipócritas, vocês não entram no reino de Deus, nem deixam as pessoas entrarem. E quando vocês fazem um converso, um prosélito, vocês os tornam mais filhos do inferno do que filhos do reino de Deus. Porque evangelho, querido amigo, não consiste em transformar você igual a mim. Evangelho consiste em transformar você e eu
iguais a Cristo. Cristo é o modelo. Cristo é o modelo. Lucas sabia o que era sofrer preconceito. Eu disse para vocês que ele escreveu 2 livros, o Evangelho de Lucas, que leva o seu nome, e o livro de Atos. O livro de Lucas e Atos, eles têm que ser vistos uma estrutura quiástica. Pensem num X aqui, ok? Estrutura quiástica porque o alfabeto grego tem letras semelhantes a nossas, língua alfabética, né? E a letra X se chama Qui, então é um X. Tudo que tem aqui também deve conter aqui, e tem um centro. Então notem, no Evangelho de Lucas, Jesus nasce no Império Romano, sob o domínio do Império Romano. Depois da volta para o Egito, ele vai para a Galileia, onde ele vive e começa o seu ministério. Depois ele vai para Samaria, e depois para a Judeia. Finalmente, em Lucas, ele vai para Jerusalém, matam ele, ele morre e ressuscita. Esse é o centro. No livro de Atos, a igreja começa em Jerusalém, onde Jesus terminou. Depois ela vai para a Judeia e Samaria, depois para o mundo gentílico, e Paulo morre sob o domínio do Império Romano. Então, onde Jesus começa é onde termina o ministério de Paulo. Então, nós percebemos uma estrutura quiástica, o livro deveria ser visto juntos, tá bom? Quem é o personagem principal do Evangelho de Lucas? Jesus. Quem é o personagem principal do livro de Atos? Quem? O Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, o personagem principal é o primeiro consolador. Tá? Jesus é o primeiro advogado. A palavra parácletos é advogado. Aí, para quem fala mal de advogado, Jesus é advogado, né? E o Espírito Santo, o que ele é? Jesus fala que ele é o halos paráclitos, o outro consolador advogado, é o segundo. Então nós temos a completude dos 2 advogados que vieram para nos defender nesta terra, no Evangelho de Lucas. Lucas era advogado, sabia muito bem falar sobre isso também, ok? Muito bem. O Evangelho de Lucas, no entanto, que destaca essa humanidade de Jesus, está muito presente os párias da sociedade. Esta semana eu estava andando de carro, eu vou ouvindo ali jornal, para a gente ficar inteirado do que está acontecendo, no nosso país especialmente, no mundo. E aí um repórter havia sido assaltado ali, daquela emissora de rádio, e ele falou, um marginal me assaltou. Não é isso que a gente fala? Que assaltante é um marginal. Por que ele é um marginal? Da onde vem a palavra marginal? De margem. De quem vive à margem da sociedade, porque não está no poder, não detém o dinheiro, não está no centro. Todo mundo que vive na periferia, na margem, é bandido? Não, então nem todo marginal é um bandido. Não é verdade? E nem todo bandido é um marginal. Aliás, os piores bandidos do nosso país detinham o poder. Estavam no centro. Então eu só fiquei pensando no que o repórter falou, né? Soou que todo marginal é um bandido e todo bandido é um marginal, né? E não. Lucas era um marginal, ele vivia à margem da sociedade. Os párias da sociedade aparecem o tempo todo no Evangelho de Lucas, tá? Ali está a presença dos samaritanos, tá? A presença das mulheres. Nós vamos ver alguns desses textos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, por favor. Evangelho segundo o Dr. Lucas. E nós vamos ver alguns desses marginais que aparecem. Já que o Evangelho foi escrito para os párias da sociedade, vamos ver alguns deles. Se há uma palavra que aparece o tempo todo no Evangelho de Lucas, é a palavra publicano. Tá? Às vezes junto com pecadores e publicanos. Eram os marginais da sociedade, tá? Os que viviam à margem da sociedade judaica. E eles estão presentes o tempo todo no Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 5. Dá uma lida lá comigo. Capítulo 5, versículo 30. Os fariseus e escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com quem? Publicanos e pecadores. Capítulo 7, versículo 34. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Capítulo 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos
e pecadores para os ouvir. E murmuravam os escribas e fariseus, porque Jesus comia com eles. Os líderes religiosos da época não gostavam de Jesus, porque Jesus gostava de gente como a gente. O tipo de gente que não estava no centro da sociedade. Eles pensavam, não, Jesus, você tem que andar com gente boa, como nós. Não com esse povo aí, com essa espécie de gente. E eles reclamavam o tempo todo no Evangelho, eles reclamam, porque Jesus comia, bebia, conversava, dava risada com um tipo de gente que eles mesmos não aceitavam, os excluídos da sociedade. Um outro grupo, uma outra classe, extrato da sociedade que aparece o tempo todo no Evangelho de Lucas, são as mulheres. Por que é tão importante falar que as mulheres ganham um papel proeminente neste Evangelho, escrito para os excluídos? Porque as mulheres eram excluídas. A vida para as mulheres hoje já não é fácil, mas era pior ainda. A ordem, a escala de valores de um judeu funcionava assim: primeiro ele, diante de Deus, depois o seu filho, depois um prosélito, um convertido ao judaísmo, depois o seu animal, depois a sua mulher. Era assim que funcionava. E depois, por último, o samaritano. Tá? Isso já tem uma piadinha que diz que um rapaz foi ser missionário lá na região do Oriente, e ele percebeu que os homens andavam à frente e as mulheres andavam 10 metros atrás. Ele foi embora depois de um tempo, voltou uns 10 anos depois, e ele percebeu as mulheres andando 10 metros à frente. Ele falou, uau! Que evolução da sociedade, né? Porque elas andavam atrás, eu imagino que elas passaram a andar do lado, e agora elas estão à frente. Chegou para o judeu e falou, olha, parabéns, vocês evoluíram, as mulheres estão à frente. Ele falou, que evoluímos do quê? Não tem nada disso aqui não. Mas por que ela está indo à frente? Não, é que tem um campo minado aqui, eu estou vendo se tem bomba, eu mandei ela. É uma piada que rola lá. De mau gosto, é óbvio, mas que demonstra o quê? O quanto uma mulher valia, menos do que nada. Neste mundo onde as mulheres não valiam nada, Lucas mostra um Jesus que dá destaque às mulheres. Começando pela genealogia de Jesus. Vamos dar um pulinho em Lucas 3. Lucas capítulo 3, verso 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos quando começou o seu ministério, e era como se cuidava chamar. Ele era filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, de Melqui, de José, de Matias, e ele vai descendo, né? Até que no versículo 31 ele diz assim, filho de Eleaqui, de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, que foi filho de Natã, que foi filho de um cara muito famoso. De quem? Davi. Deixa o dedinho marcado aí, tá? Deixa o dedinho assim e dá um pulinho em Mateus 1. Só deixa o dedinho marcado, que nós vamos voltar para Lucas. Mateus 1. Mateus também fala da genealogia de Jesus, mas numa ordem inversa, né? Ele começa na ordem lá de trás, né? Não de frente para trás. E olha só o que ele vai falar. Jesus Cristo era filho de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Judá, né? De Zerá, de Pérez, Esrom, Nazom, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi. E quem é o filho de Davi que faz parte da família de Jesus? Salomão. Mas lá em Lucas diz que o filho de Davi era quem? Natã. Aqui diz que era quem? Salomão. Afinal, o filho de Davi que deu a origem, a continuidade, a genealogia de Jesus, foi Salomão ou foi Natã? Vamos dar um pulinho em 1 Crônicas, para nós entendermos isso um pouco melhor. Dá um pulinho lá em 1 Crônicas capítulo 3. 1 Crônicas, capítulo 3. Deixa eu deixar marcado aqui que eu vou voltar também. Sempre deixa o dedinho marcado em Lucas, tá bom? Deixa o dedinho marcado ali em Lucas 3, que nós vamos voltar para lá já já. 1 Crônicas 3, verso 5. Vai falar da genealogia de Davi. Verso 5 diz, estes nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 eram filhos de Davi com quem? Batseba. Então olha, descobrimos que Davi de fato tinha um filho chamado Natã, com Batseba. Natã era irmão de Salomão.
Mas ainda assim, Jesus veio de Salomão ou de Natã? Segundo Mateus, ele é filho de Salomão. Segundo Lucas, ele é filho de Natã. Volte para Mateus 1, por favor. Mateus 1. Vamos ver o destaque que Lucas dá às mulheres. Teria muita coisa para falar, eu vou correr um pouco por causa do tempo, tá? Volte a Mateus 1. Mateus, no capítulo 1, no versículo 16, diz: Jacó gerou, não o Jacó lá, irmão de Esaú, o Jacó, pai de José, marido de Maria. Jacó gerou a José, que foi marido de Maria, do qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Como era o nome do avô de Jesus? Como era o nome do pai terreno de Jesus? José. E do avô de Jesus? Jacó. Dá um pulinho em Lucas 3. Lucas 3, verso 23. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério, era como se cuidava, filho de José, filho de quem? De Eli. Como é o nome do pai de Jesus aqui em Lucas? José. José, está escrito aí. Tá ou não está? E o avô dele? Eli. Como é o nome do avô de Jesus em Mateus? Jacó. E aqui? Quem era avô de Jesus afinal? Eli ou Jacó? Ele veio de Natã ou de Salomão? Dos dois. É que Mateus está falando da genealogia de José. Lucas está falando da genealogia de Maria. Tá? O nome do pai de Maria era Eli, mas Eli não teve filhos. E segundo a lei de Deuteronômio, Moisés vive isso, lembram? Quando um homem só tinha filhas, só mulheres, era o homem que tinha que contar na descendência. Quem é que se tornava seu filho se ele só tinha filhas? Quem se casava com a sua filha. E Eli, nós sabemos muito bem que ele só teve 2 filhas. Está na Bíblia, inclusive. Como era o nome da outra filha de Eli? Uma é Maria, já sabemos, né? José entra porque ele é seu genro, na verdade. Mas como é o nome da outra filha de Eli, senhores? A irmã de Maria? Salomé. E a Bíblia fala do nome do marido dela, Zebedeu. E ela tinha 2 filhos muito famosos, João e Tiago, primos de Jesus. A genealogia de Lucas é a partir de Maria, a partir das mulheres. Capítulo 8, dá um pulinho no capítulo 8 de Lucas. Versos 1 em diante. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele. Agora notem o verso 2. Lucas é o único escritor da Bíblia que fala disso. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, a mulher de Cusa, o procurador de Herodes. Susana e muitas outras mulheres ricas lhe prestavam assistência com seus bens. Jesus não tinha tempo para trabalhar. Quem é que sustentava o ministério de Jesus? As mulheres. Vocês vão receber hoje, no final do culto, um envelope de dízimos e ofertas. Esse projeto aqui ele é sustentado por doações, assim como o ministério de Jesus era sustentado. E se você sentir no seu coração que você deve ajudar como essas mulheres ajudavam, a gente colocar aqui, continuar colocando coisas boas para a pregação do Evangelho, para divulgar através da internet, e tudo isso tem um custo. E graças a homens e mulheres de bom coração, nós temos esse projeto aqui funcionando. Você pode, como essas mulheres, ajudar no ministério do Evangelho de Cristo também. No final do culto, você vai receber uns envelopes, um envelopinho, e você pode vir preparado para a semana que vem, tá bom? E nós teremos um momento propício para isso. Mulheres que não eram contadas na sociedade sustentavam o ministério de Jesus. Uma outra classe que aparece no Evangelho de Lucas eram os pobres. Capítulo 4, dá um pulinho no capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. A sociedade não gosta de gente pobre, a não ser que dê voto para eles. Em época de eleição, todo mundo gosta de abraçar pobre, é ou não é? A sociedade não gosta. Eu cresci numa família bem pobre. Eu não nasci pobre. Eu fiquei pobre.
Meu pai era dono de restaurantes, mas ele abandonou a gente. E meu pai jogava comida fora todo dia. E eu passava fome. As pessoas não querem olhar para você quando você é pobre. É pobre, pobre mesmo, sabe? Primeira vez que eu tomei um banho de chuveiro elétrico, eu tinha 10 anos. Jesus começa o seu ministério dizendo: eu vim para quê? Para evangelizar os pobres. Sabe o que é curioso? Deixa eu ver se eu coloquei ali. Vou passar um pouquinho. Em Mateus, no capítulo 5, no verso 3, nas bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Você entende o que é pobre de espírito, né? Em Lucas, no mesmo sermão das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados vós os pobres. Porque ele quer pegar os excluídos da sociedade, tirá-los da plateia e trazê-los ao palco da vida. Ele quer dizer: você é importante, não por aquilo que você tem ou deixa de ter. Você é importante por aquilo que você é. O que conta de verdade não é o que você tem. O que conta de verdade é o que você é. Este é o Jesus de Lucas, tão próximo dos pecadores, que enquanto que Marcos critica o tempo todo os discípulos, Lucas rasga elogios àqueles que eram incrédulos, que não conseguiam ter poder para expulsar demônios, àqueles que não entendiam as parábolas, como nós vimos na semana passada, àqueles que falhavam em sua missão, àqueles que erravam o tempo todo. Chega a um ápice de elogio aos discípulos, de cuidado com suas fragilidades, que no Evangelho de Lucas, quando Jesus está no jardim do Getsemane e os discípulos dormem, todos os outros evangelistas, Lucas capítulo 22, todos os outros evangelistas, verso 45, dizem que os discípulos dormiram porque eram pesados de coração. Sabe o que Lucas diz? Dormiram porque estavam tristes, coitadinhos. Lucas suaviza os erros humanos, porque Lucas sabe o que é preconceito, sabe o que é errar, sabe que todos erram. E o Jesus de Lucas está sempre próximo dos pecadores. Você se sente pecador? Você tem erros? Eu também tenho muitos. O Jesus de Lucas é para você. O Jesus de Lucas é para mim. É para gente como a gente. Gente que precisa de perdão. Gente que precisa de uma segunda chance. Gente que deixa de olhar os erros do outro como Jesus, para ver aquilo que o outro pode se tornar. Esta semana eu retuitei uma frase do pastor, do padre Fábio de Mello. Eu já converti o homem já. Ele falou assim: como é complicado quando nós temos muitos erros em nós, deixamos de olhar para nós para ficar cuidando sempre dos outros. Na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração, sempre a vida dos outros. Que coisa cruel, não é? Tão cheio dos erros dos outros e tão vazios de nós mesmos. Não entendemos o que é o Evangelho. Lucas prefere, ao invés de olhar para os erros dos outros, colocar um Jesus, que é o Deus da segunda chance. Capítulo 15, para encerrarmos. O ápice disso tudo está no capítulo 15, que eu já narrei para vocês, quando Jesus está comendo com publicanos e pecadores, e os fariseus reclamam e perguntam: por que você come com esses podres da sociedade? E Jesus conta 3 parábolas a esses críticos, para explicar por quê. Ele conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e a última no verso 11, acompanhe comigo. Certo homem tinha 2 filhos. Um dia o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra muito distante. E lá chegando, vivendo dissolutamente, gastou todos os bens que tinha. Depois disto sobreveio àquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E então ele se ajuntou a um dos cidadãos daquela terra, e este o enviou ao seu campo para cuidar dos seus porcos. Ali estando, desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai
não tem pão, e eu aqui passo fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus escravos. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando o seu pai o avistou, correndo, o abraçou, o beijou. Ele, porém, disse: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata. Quando ele vai falar isso, o pai o interrompe. Depressa, diz o pai, tragam a melhor roupa, a melhor sandália nos seus pés, coloquem um anel nos seus dedos, matem um novilho cevado, vamos comer e nos alegrar, porque o meu filho estava morto e reviveu, perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho, voltando do campo, ouvindo o barulho das músicas, das danças, chamou um criado e perguntou o que era aquilo. E ele disse: o seu irmão voltou e o seu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. E ele, indignado, não queria entrar. Saindo seu pai, procurava conciliá-lo, mas ele dizia: há tanto tempo eu sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e jamais me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos, mas vindo este teu filho, que gastou os teus bens com prostitutas, mandaste matar um novilho cevado para ele? O pai lhe respondeu: meu filho, você sempre está comigo, tudo que é meu é teu também. Mas era preciso nos alegrar, porque teu irmão estava perdido e foi achado, morto e reviveu. Eu não vou me deter muito aqui, mas nesta perspectiva do Evangelho de Lucas que nós já vimos, nenhuma narrativa no Evangelho traduz mais quem é Deus do que esta passagem. O retrato de Deus está exatamente nesta passagem. Primeiro porque a passagem, eu já disse aqui uma vez, não fala do filho, fala do pai. O foco é o pai. Mas porque esta passagem nos ensina algumas coisas de quem Jesus é para comigo, para com você. E a primeira lição que nós tiramos deste Jesus de Lucas, porque ele é o pai do amor na parábola, é que o amor é tão forte, como diz Salomão, mais forte do que a morte, que ele pode tudo, até aceita ser rejeitado. Quando o filho diz: eu não te quero mais, eu quero ir embora, ele diz: pode ir. O amor aceita ser rejeitado. Os outros não são nossos objetos, e Deus não te trata como objeto. Conhece pessoas que objetificam o outro? Se não é meu, não será de mais ninguém. Eu vou destruir você. Diz que só existe uma coisa pior do que a ira do diabo, né? É a ira do teu ex. Nós não somos objetos de ninguém. Deus diz: você quer ir, você não é meu objeto. Veio porque quis, fique se quiser. O amor aceita ser rejeitado. Vai. Quando ele vai, e lá na terra muito distante, às vezes é a única saída para alguns, distante, ele volta. O pai vai ao seu encontro, porque quem ama vai ao encontro. Quando o filho volta: pai, eu pequei, eu errei, eu só errei. O pai interrompe o filho e diz: filho, entenda uma coisa, eu amo você. Coloquem a melhor roupa e o melhor anel, você será meu herdeiro, não escravo. Mas pai, eu não sou digno. Filho, entenda uma coisa, amor não conta débitos, amor não fica relembrando erros. Quando o filho mais velho chega e não se sente filho, hipócrita o filho mais velho, porque o texto diz que o pai lhes repartiu os haveres. Ele também tinha recebido a parte dele. Ele também aceitou a morte do pai, por assim dizer. E o filho diz: eu obedeço, eu nunca erro, eu isso. O pai diz: filho, o amor não conta créditos, o amor não conta débitos, o amor não conta créditos. O amor é só amor. Amor não se troca, amor não se vende, amor não se compra. O amor não é comércio. Rubem Alves fala a frase mais falsa do mundo. É a frase que diz que amor com amor se paga. Amor não se paga porque amor não vale preço humano. Não tem como medir. A gente só ama porque ama, como a flor floresce porque floresce. Deus nos ama. Este é o Jesus de Lucas. Se você errou, o Jesus de Lucas não conta débitos.
Se você acertou o tempo todo, adivinha? Ele também não conta créditos. Ele só ama. O Lucas e a Poli vão cantar para nós de novo. E eles vão nos conduzir a uma surpresa aqui daqui a pouco. De um amor maior que tudo. Este é o Jesus de Lucas. Nunca mais leia o Evangelho de Lucas da mesma forma. Há muitas outras riquezas neste Evangelho que eu desafio você a ir buscar. Mas que impressionante é o Jesus de Lucas. De um amor que não conta débitos, mas que não conta créditos. Que simplesmente só é amor. Deus abençoe você. Aquele teimoso que muitas vezes insiste no erro por simples rebeldia, pensando certo estar. Não vejo quão dependente sou do teu amor, da tua proteção, tua poderosa mão. Tentei ser independente, autossuficiente, mas senti o que eu sou. Uma história com final, a canção sem o seu compositor, a vida com uma pausa, aluno sem seu professor, a obra sem o artista, instrumento sem seu belo som, o lápis sem a cor. É isso que eu sou sem ti. Sou aquele teimoso que muitas vezes insiste no erro por simples rebeldia, pensando certo estar. Mas vejo quão dependente sou do teu amor, da tua proteção, tua poderosa mão. Sou, vida vem do teu amor, pois em ti o que eu sou. Uma história com final, a canção e o seu compositor, a vida sem a pausa, aluno e seu professor, a obra de um artista, instrumentos com seu belo som, o lápis e sua cor. É isso que eu sou se tenho a ti. Uma história sem final, a canção e o seu compositor, a vida sem a pausa, aluno e seu professor, a obra de um artista, instrumento para o teu louvor, o lápis e sua cor. É isso que eu sou. Quero ser completo, ter um rumo certo,
mostre em mim o teu querer. Agora sou completo, tenho um rumo certo, encontrei o que eu posso ser. Uma história sem final, a canção e o seu compositor, a vida sem a pausa, aluno e seu professor, a obra de um artista, instrumento para o teu louvor, o lápis e sua cor. É isso que eu sou, uma história sem final, a canção e o seu compositor, a vida sem a pausa, aluno e seu professor, a obra de um artista, instrumento para o teu louvor, o lápis e sua cor. É isso que eu sou. Se tenho a ti, Você, meu vem aqui. Pai. Um presente, uma lembrança de você se lembrar daquele que sempre vai te completar, que é Jesus. Vamos orar? Bom Pai, quem somos nós sem o Senhor? Quando nós olhamos para o Jesus de Lucas, tão próximo dos rejeitados da sociedade, tão amigo daqueles que não tinham amigos. As pessoas neste mundo, Senhor, são tão cheias para falar dos outros e tão vazias de si. O Senhor não olhava para os erros, o Senhor olhava para aquilo que a pessoa podia se tornar. Não objetificou ninguém. Quando o filho quis sair de perto do pai, o Senhor nos mostrou que o amor, embora seja a força mais forte do universo, aceita ser rejeitado ao lado frágil do amor. Mas quando o filho se viu sem dinheiro, sem amigos, sem lar, sem comida, como um lápis sem a cor, um aluno sem professor, o filho se lembrou de uma coisa: ele ainda tinha um pai que o esperava, e ele voltou. Ele voltou porque, embora ele tivesse deixado de ser filho, o pai nunca tinha deixado de ser pai. Quem somos nós sem ti, Senhor? Menos do que o nada. Mas quando estamos contigo, nós somos resgatados pelo Senhor. Quando o Senhor nos completa, nós somos tudo. Obrigado por este Jesus de Lucas, por este encontro que nós tivemos aqui, pela vida da Poliana, do Lucas, de cada um de nós. Que teu Evangelho continue transformando o nosso coração e possamos levar este Jesus, o Jesus de Lucas, a muitos outros. Em nome de Cristo oramos. Amém. Uma história com final, a canção e o seu compositor, a vida sem a pausa, aluno e seu professor, a obra de um artista, instrumentos com seu